Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos para a nossa palavra, a palavra de Deus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Você já deve ter ouvido falar de uma frase muito conhecida. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Essa frase foi escrita por Lewis Carroll, acho que falei certo esse nome aqui, do filme Alice no País das Maravilhas. Você lembra dessa frase? Eu já tinha ouvido, na verdade, muitas vezes até em outras versões. Daí acabei descobrindo que é justamente do roteiro desse filme. E muitas vezes a gente tem uma fé. Se a gente for parafrasear para a nossa condição como cristãos, às vezes não sabemos onde Deus quer nos levar e qualquer caminho serve. Nós temos uma fé muito vaga, muito superficial, imatura, que a gente não consegue discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Esse texto, no versículo 1 e 2, descreve ou deveria descrever sobre nós. Quem nós somos justificados mediante a fé. O que nós temos? Temos paz com Deus, livre acesso, por meio de quem? Pela graça, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que gera em nós a esperança da glória de Deus. Às vezes caminhamos de uma forma que, teoricamente, isso aqui fala sobre nós, mas na prática, nós sabemos realmente o que é ser justificado. Nós sabemos o que realmente é ter a salvação, ter consciência da importância da vida eterna. Nós sabemos realmente o que é ter paz com Deus. Se temos paz com Deus e livre acesso, deveríamos ouvir com muita facilidade a voz de Deus, as direções que Deus dá para nossas vidas. A gente tem discernimento da graça, do preço pago por Jesus. Eu gosto muito da frase de um louvor que diz assim: eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. Não é que você nunca vai saber por não saber a importância, é porque você nunca vai precisar pagar esse preço. É de graça a salvação. Nós ouvimos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, e nós precisamos entender o quanto isso é importante para nós. Mas muitas vezes a experiência que temos com Deus traz uma fé um pouco superficial e não temos um discernimento tão claro do propósito de Deus para os nossos dias aqui na terra e da nossa eternidade, que gera em nós a esperança da glória de Deus. Essa é uma esperança que não é confusa, é uma esperança clara e objetiva em nossos corações. Essa é uma fé madura. Essa é uma fé que sabemos quem somos, que sabemos o acesso que temos e vivemos isso. Sabemos por que temos esse acesso. Por causa de um homem que morreu na cruz, um homem Deus, se entregou por mim e por você. E tudo isso cria em nós uma esperança verdadeira, uma esperança que nos traz consciência real de quem nós somos e para onde nós vamos e qual o propósito de Deus para nossas vidas.
Ter isso define em nós uma fé madura, uma esperança que não é confusa. É fato que Deus tem um plano para nossas vidas. Eu gosto muito de um hino do pastor Vitorino, que ele sempre menciona, quando ele canta, que chama Deus tem um plano a cada criatura. Conhece, né, pastor? Só os mais jovens aí conhecem, né? É um hino muito lindo e é uma verdade. Deus tem um plano para cada um de nós. E não é só um plano para a eternidade. Deus tem um plano para todos os dias, para cada momento, para cada decisão, para cada pensamento. A Bíblia diz, esse é o dia que o Senhor nos fez. Deus cria um dia, cria situações, um propósito que envolve nossas vidas. O fato é, será que nós conhecemos esse plano? Será que nós temos uma fé madura o suficiente, experiência com Deus o suficiente para saber o que Ele quer para nós? Para saber qual é a nossa vocação, qual que é o nosso chamado no reino de Deus? Quais decisões importantes devemos tomar, qual a direção de Deus para aquela decisão? Às vezes nós até oramos para tomar uma decisão. E seguimos o nosso coração, nós oramos. Mas tomamos uma decisão medindo as circunstâncias, vendo o que é melhor. Não é verdade? É fato, isso acontece com todo mundo. E será que ouvimos realmente a direção de Deus? Às vezes, depois de orar e tomar uma decisão, vou falar que eu já fiz isso. Orei, tomei a decisão e depois pensei, será que era a decisão? Será que era o caminho certo? Puxa, mas se a gente orou e tomou a decisão, não deveríamos ter certeza e com uma convicção plena, esse é o plano de Deus para a minha vida e acabou. É aqui que eu devo estar, é isso que eu devo fazer. Se de fato esse versículo 1 e 2 descreve que nós temos livre acesso, paz com Deus, não deveria ser de uma forma muito clara o que deveríamos fazer? Por que muitas vezes ficamos confusos? Por que muitas vezes não conseguimos ouvir? A gente até quer, a gente se esforça, a gente ora, a gente vem na igreja e busca uma orientação, mas no fundo a gente sente uma insegurança imensa de tomar algumas decisões, do que fazer, de saber o que Deus quer para nossas vidas. Por isso que a gente vê uma enxurrada de profetas revelando por aí, né? Na internet agora, meu Deus do céu, o pessoal entra ao vivo e sai revelando para todo mundo. As pessoas estão desesperadas para saber o que Deus quer falar, nem que seja por alguém que ele nunca ouviu falar na vida, que vai lá e traz uma revelação, sendo que a revelação já é garantida por você, na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Você tem livre acesso à presença de Deus, você é filho de Deus. Você acha que o meu filho, eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Sara, você acha que o Lucas e a Sara precisam ir buscar em tudo quanto é lugar uma orientação, uma resposta que eles precisam de mim? Ficar tentando adivinhar o que eu iria falar para eles? Eles simplesmente vêm diante de mim e perguntam: pai, sobre isso, o que o senhor acha? Posso fazer isso, aquilo? Porque isso se chama livre acesso. Nós, às vezes não temos essa convicção, não temos essa maturidade de perceber que podemos e devemos ouvir a voz de Deus de uma forma clara. Uma forma clara. Temos uma fé quase ingênua, infantil, que espera que tudo dê certo. Não sabemos nem direito o que queremos que dê certo, só queremos que não dê errado. A gente só quer isso. A gente só quer que as coisas deem certo. Independente se é o propósito de Deus ou não, nós só torcemos para dar certo. E às vezes até consideramos, se deu certo é de Deus. Não é verdade? Quantas vezes nós olhamos para uma situação, puxa, deu certo, era de Deus mesmo, a decisão que eu tomei. E se deu errado, a gente considera, puxa, acho que eu me enganei. Como se Deus não agisse em situações de adversidade, não nos colocasse
em situações de adversidade. Vamos falar sobre isso hoje. Não conseguimos também ter discernimento da profundidade, da seriedade da eternidade. Nós ouvimos falar, foi muito interessante hoje de manhã, o testemunho da irmã que deu aula aqui na escola bíblica dominical, que ela ouvia quando criança, que a mãe dela, ou a avó, agora não lembro, mas que falava para ela que no céu nós vamos cantar com os anjos. E daí ela falava, eu não quero ir para o céu ficar cantando o dia inteiro. E só no meio dos anjos cantando, ela não queria, pelo fato que ela se imaginava ali, a eternidade toda, só cantando umas musiquinhas diante de Deus, junto com os anjos. E, de uma forma semelhante, nós não temos uma verdadeira revelação sobre o mistério que envolve a salvação, a nossa eternidade, sobre o tamanho do abismo que nos separava de Deus e sobre como isso foi resolvido na cruz do Calvário. Essa é a esperança em que nós vemos no início do texto, uma esperança da glória de Deus, saber e conhecer a eternidade desde já, ter discernimento no coração do quão importante é a vida eterna conquistada por Cristo, a nós. Nós temos uma fé vaga e superficial para que coisas boas aconteçam e que tenham um final feliz no paraíso. Na verdade, às vezes é assim que nós vivemos. Uma fé quase infantil. Nós torcemos só para dar certo as coisas, para que não venham os problemas, para que tudo dê certo, para que não falte nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós amamos esse versículo, né? Nós só não queremos que não falte nada, nós só queremos que as coisas deem certo, que os nossos filhos não se percam, que não falte o dinheiro, e que quando morrer de boa velhice, venha abençoado que vá para o céu. É isso que nós esperamos. Essa é uma fé superficial, imatura, que não entende pela palavra o propósito de Deus para nossas vidas, e acabamos considerando que qualquer caminho serve. Qualquer coisa que acontecer em nossas vidas que dê certo, está valendo, deu certo. É Deus agindo a meu favor, deu certo. Deu certo, não importa se deu errado para o irmão, mas deu certo para mim, está bom. E nos encaixamos exatamente com essa frase que a gente citou no início da palavra de Lewis Carroll. Gostei do nome desse homem aqui. Que no roteiro de Alice do País das Maravilhas, se você não sabe onde é que é ir, qualquer caminho serve. Se você não conhece a vontade de Deus, se você não consegue discernir o que Deus quer para a sua vida, qualquer caminho serve. Contanto que dê certo. Contanto que não venham as tribulações, que não haja dificuldades na vida. Aí você vendo as situações razoavelmente favoráveis, você está tranquilo que é como se estivesse na vontade de Deus, mas não é qualquer caminho. Não conseguimos realmente ter uma fé madura, ter uma esperança que não é confusa, que nos direciona cada manhã, cada dia das nossas vidas, que entende os desafios que Deus tem para nós, que entende o chamado que Deus tem para nós, uma fé que não tem medo das mudanças, que não tem medo do que Deus vai falar, e se Deus dá uma direção diferente, que vai te desafiar, que vai mexer no conformismo ali, no teu conforto, às vezes a gente fica inseguro quanto a isso. Preferimos manter essa fé tranquila, superficial. Não sabemos com clareza onde queremos chegar, mesmo sendo filhos de Deus. Por quê? Agora vou fazer uma comparação dos próximos 3 versículos, do 3 ao 5, de trás para frente. Porque temos uma esperança, uma fé confusa e indefinida. Porque não temos experiência o suficiente com Deus. Não vivemos na presença de Deus o suficiente, experiências com a palavra de Deus o suficiente. Não temos experiência porque não perseveramos o suficiente para aprender. E não aprendemos porque não percebemos Deus agindo nas tribulações. É esse ponto que eu quero chegar. O primeiro passo para Deus tornar a nossa fé
madura, uma esperança não confusa? Quantos de vocês gostariam de ouvir a voz de Deus claramente, ter certeza daquilo que Deus quer para a sua vida, não ter dúvidas, dobrar o joelho e na hora você saber que Deus está falando com você, abrir a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, reconhecer as direções que Deus nos dá através da sua palavra? Quantos gostariam? Levanta a mão. Isso exige um processo, uma jornada, que na Bíblia nos relata aqui um caminho passo a passo, e que muitas vezes a gente não consegue completar essa jornada porque interpreta de forma errada. Porque a primeira situação que enfrentamos para ter uma fé madura são as tribulações. As tribulações, os problemas, a adversidade, a situação ruim de enfrentar, as aflições, tormento, acontecimentos desagradáveis, o sofrimento. É ali que Deus começa a moldar em nós uma fé madura, uma fé verdadeira em Deus, uma fé que vive a realidade do primeiro e segundo versículo, que sabemos quem somos e qual a nossa condição diante de Deus, que vivemos esse livre acesso à presença de Deus. Eu lembrei daquele jogo de amarelinha, vocês lembram? Que você vai pulando, lá em cima tem o céu, né? E tem os quadradinhos, você vai pulando, 1, 2, 1, 2. Para o crente, o primeiro quadradinho é a tribulação. A gente vê a tribulação, daí ninguém ia querer pular aquela amarelinha. Vai ver primeiro quadradinho a tribulação. Aí falou, não, vou pular esse aqui direto para o 2, né? E tinha uma regrinha que parece que podia pular, já que com Deus não tem essa regra não. Não dá para pular a tribulação, tá, gente? Faz parte do processo. O primeiro lugar onde Deus trabalha em nossas vidas é nas tribulações, é no momento em que o coração aperta, é no momento de dúvida, de insegurança, e onde era para ser o início de uma jornada fantástica com Deus, muitas vezes se torna o fim da nossa história. Muitas vezes nos momentos difíceis nós abandonamos tudo. Abandonamos a fé, largamos, não cremos em Deus. Nós desistimos de um propósito por causa da tribulação, que é justamente o primeiro passo para coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida, especialmente dentro de você. A Bíblia diz que a tribulação gera perseverança. O problema é quando o problema é quando a tribulação não gera a perseverança, mas gera em nós outras coisas, como por exemplo a murmuração. Se é algo que é quase automático em nós, na nossa natureza carnal, é quando a coisa fica ruim, é reclamar. Não é verdade? Ou não? Ninguém aqui, não tem ninguém que reclama. Mas é verdade, faz parte da nossa natureza. A gente reclama, a gente murmura, a gente questiona. E a murmuração, como está escrito em Êxodo, a gente vê que o povo murmurou contra Deus e permaneceu no deserto. A murmuração, gente, ela transforma uma jornada de 3 dias em 40 anos. Guarde isso. Ela transforma um momento de prova que era para ser breve, que era para você aprender rápido, e permanece naquele ciclo. E quanto mais murmuramos, mais dificuldades, mais nos afundamos nos momentos difíceis, não conseguimos sair da tribulação. Como o Jorginho tem o testemunho, gostei muito do 4x4, né? A caminhonete tem um botãozinho 4x4, se liga, você sai, consegue sair. A murmuração, você não conhece esse recurso, você não sabe como sair de um lamaçal, de uma situação difícil, financeira, no casamento, na sua família, de enfermidade, de adversidade, de relacionamento, de problema com os filhos, seja qual for a tribulação que você está passando, entenda, não murmure, espere em Deus. Use do fruto do Espírito chamado domínio próprio,
Manda para você mesmo assim, fala assim, cala a boca eu. Tipo, o pastor Miguel falar assim, fala assim, Misa, cala a boca, alma. Muitas vezes a carne quer falar, quer murmurar, quer reclamar. E a murmuração combina com a tribulação. Dá certinho, mantém a gente nesse ciclo das dificuldades. A murmuração, ela é o oposto do louvor, porque nossos lábios foram feitos para louvar a Deus. Mais uma vez quero fazer um parênteses aqui, toda a igreja, mesmo que você não cante, o chamado teu é para louvar a Deus. O momento que nós cantamos aqui, e hoje foi muito bonito, vocês participaram, parabéns. A igreja estava ali, estava bom demais de ouvir vocês cantando. Esse é um chamado, é uma ordem de Deus, que nós louvemos ao Senhor. E o louvor é bem dizer, o louvor é exaltar a Deus, é elogiar a Deus. Nossos lábios foram feitos para isso. Para que diante de uma adversidade você fale um glória a Deus. Para que diante de um momento difícil você diga bendito seja o nome do Senhor. Para diante de uma situação que parece irreversível, você fala, eu te louvo, Senhor. Teu nome está acima de todo nome. Não há nome acima do nome de Jesus. Tu és maravilhoso. Eu sei que isso aqui vai passar, mas eu não vou deixar de louvar. Não importa as circunstâncias. Nós cantamos isso. Te louvarei, não importa as circunstâncias. Será que fazemos isso de fato? Será que no momento de uma circunstância difícil nós conseguimos louvar? A murmuração é o oposto do louvor, entenda isso. E Deus não habita no meio das murmurações. Deus habita no meio dos louvores, como diz a sua palavra. Quando murmuramos, nós excluímos Deus do ambiente, da situação que enfrentamos. Se já está difícil, você vai querer ainda tirar Deus da situação? Deus habita no meio dos louvores. Você quer a presença de Deus, você quer Deus caminhando contigo num momento difícil? Louve. Louve a Deus. Traz Deus para a situação. Traz Deus para o teu casamento. Louve ao Senhor. Traz Deus para a tua situação financeira. Louve a Deus. Traz Deus para os problemas de relacionamento com os filhos. Para o momento de enfermidade que você está enfrentando. Louvando ao Senhor. Quando murmuramos, excluímos Deus da situação. É como se falássemos assim, Deus, deixa eu sozinho aqui com esse problema. Tenho certeza que nós não queremos isso. Nós precisamos da mão poderosa de Deus que nos sustenta nos momentos difíceis. Outra coisa que a tribulação não deve, muitas vezes, gera em nossos corações é a incredulidade. Mateus capítulo 3, versículo 58, diz... Deus fez ali muitas maravilhas, que Jesus fez ali muitas maravilhas, e por causa da incredulidade deles, Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Quando não perseveramos em crer, mesmo as circunstâncias estarem difíceis, a tribulação gera falta de fé. Não é que colocamos limite no poder de Deus, porque isso não é possível, mas no agir dele ao nosso favor. Nós precisamos manter a fé, não deixar que os momentos difíceis abalem a nossa fé. Independente do que está acontecendo, precisamos pegar o escudo da fé. Você tem a função e o compromisso de proteger a fé. Em Efésios 6, quando diz as armaduras de Deus nos dias maus, é uma responsabilidade nossa tomar a armadura. É uma responsabilidade nossa proteger a nossa fé. Não deixar que essa situação abale aquilo que você tem crido. O Deus que você tem servido, as palavras, as promessas de Deus para a sua vida. É o momento de olhar para a palavra e falar, vai acontecer, Deus vai me atender. É só uma questão de tempo, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer. Não deixar a incredulidade achar lugar no seu coração. Para que não impeça de você ver o agir de Deus ao seu favor. Amém? Outra coisa que a tribulação muitas vezes gera em nós são os pensamentos destrutivos. Falsos argumentos, sofismas, uma autoilusão, questionamento da palavra, inversão
de valores. Os momentos difíceis, se a gente deixar, mexe com as nossas bases. Mexe com os valores que recebemos da palavra. Nós facilmente negociamos, achamos que aquilo que consideramos errado, que está na Bíblia, pode ser que seja certo. Nós questionamos aquilo que cremos. 2 Coríntios, versículo 10, diz assim: porque a arma da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos, e toda arrogância, argumento, pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós trazemos muito esse texto para como combater um pensamento contrário a Deus, e muitas vezes nós temos que combater em nós mesmos um pensamento que se rebela contra Deus. Pensamento que destrói a nossa fé. E precisamos levar os nossos pensamentos, no momento difícil, cativo à obediência de Cristo. Falar mesmo para a nossa mente. Você ouça a palavra de Deus. Reconheça a voz do bom pastor, obedeça a Deus. E precisamos vigiar os nossos pensamentos, para que esse momento de tribulação não se torne ainda mais difícil e doloroso. Principalmente precisamos estar mais atentos ainda sobre esse ponto, porque vivemos uma época que essa tem sido a principal cilada do inimigo. Mexer nos conceitos, mexer nos valores. É dessa forma que a gente vê o inimigo trabalhando no coração das pessoas e tem se infiltrado na igreja. Nos momentos difíceis nós nos tornamos vulneráveis. É a hora que o inimigo vem colocar questionamento. Será que é isso mesmo? Será que está certo o que está errado? Será que o que está errado não deveria estar certo? Nós precisamos manter os nossos pensamentos cativos, obedientes a Cristo. E por último, que é por uma tribulação não pode gerar em nós a ingratidão. 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a 18, diz assim: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Assim como a gratidão nos leva a agir, por isso que a gente fala ações de graças, a ingratidão nos leva a agir. A ingratidão trouxe você hoje aqui neste culto. A gratidão nos leva a servir. A gratidão a Deus nos leva a orar. A ingratidão, ela faz um efeito totalmente ao contrário. Ela nos leva à estagnação. Nos leva a ficar apático diante de uma situação adversa. Faz com que a gente pare de orar. Faz com que a gente pare de ler a Bíblia. As coisas estão difíceis, a gente pega a Bíblia. Não vou ler isso aqui não mais. Chega. É muito problema para a minha cabeça, vou deixar de lado. É uma ingratidão por tudo que Deus fez e faz e fará por nós. Nos leva a parar de servir as pessoas, parar de congregar. Muitas vezes deixamos de vir no culto porque não achamos que Deus não está nos abençoando o suficiente. A ingratidão faz você parar de se mover no reino de Deus. Fique atento a isso. Alimente a gratidão no seu coração. Tenha momentos de adoração, tenha momentos de oração, agradecendo, mesmo as circunstâncias não estando tão fáceis. Permaneça com o coração grato, mesmo no momento difícil. A realidade é que a tribulação faz parte do processo de Deus em nossas vidas. É uma oportunidade que Deus nos dá de tornarmos pessoas melhores, mais crentes, mais pacientes, mais humildes, mais amáveis. Quando nós enfrentamos da forma correta a tribulação, perseveramos naquilo que deve ser perseverado, nós nos tornamos inclusive mais amáveis, pessoas com o coração tratado. E o sofrimento é a marca na vida de grandes homens de Deus, na palavra de Deus, que não nos falta exemplo. Tiago capítulo 5, versículo 10 diz assim: irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Preste atenção. Consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó
e sabem como o Senhor fez com que tudo que acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Tudo acabasse bem. Jó perdeu tudo e foi alcançado pelo favor de Deus. José foi vendido como escravo, foi acusado injustamente e se tornou governador. Moisés enfrentou as resistências de Faraó. Murmuração do seu próprio povo falava mal dele mesmo. E se tornou pai dos profetas. Daniel enfrentou a fogueira ardente, a cova dos leões, e obteve livramento e reconhecimento. Davi enfrentou uma implacável perseguição de Saul. Gente, vocês conhecem a história da perseguição de Saul contra Davi. Sinceramente, faz o Alexandre Moraes parecer uma criança birrenta, né? A gente sabe como Saul perseguiu Davi. O que ele fez? Perseverou. Muitas adversidades, ele venceu guerras e se tornou um rei segundo o coração de Deus. Você acha que Davi nasceu com o coração segundo o coração de Deus? Ele se tornou, permitiu o coração dele ser moldado por Deus, especialmente nos momentos de dificuldade. Paulo enfrentou prisões, perseguições, mas perseverou. Gente, selecionei 4 versículos que Paulo escreveu na prisão. Gente, naquela época a prisão não era como hoje não, que tem horáriozinho para comer, banho de sol, essas coisas. Era muito mais difícil, era desumano, mais desumano impossível. E olha o que ele escreveu em Filemão 1, versículo 6. Oro para que possamos compreender todas as bênçãos que temos recebido. Como que você pode orar para que compreendam as bênçãos que temos recebido, passando ainda por um momento de dificuldade? Ele escreveu Efésios 3, versículo 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Esse texto é maravilhoso, nós alimentamos dessa palavra hoje um texto, um livro todo que Paulo escreveu no cárcere, sofrendo. Filipenses 4,13, esse é o mais conhecido de todos. Tudo posso naquele que me fortalece. No momento difícil de adversidade. Será que a gente escreveria essa mesma frase? Será que a gente teria essa convicção em nosso coração? E por último, Colossenses 3:23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Não parar de agir, não parar de servir. Não falta exemplos. E o maior exemplo de todos, Jesus. O próprio Jesus nos deu o maior exemplo de como vencer o sofrimento. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória, de honra, para que a graça de Deus provasse a morte por todos. Por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra. As cicatrizes, nos momentos difíceis que passamos, superados com perseverança, as marcas das angústias, superadas na oração, a dor que vivemos, que gerou um testemunho, são evidências de que realmente cremos em Jesus. É uma marca do cristão passar pela tribulação perseverando, firme. Não importa as circunstâncias, é nossa obrigação louvar, agradecer, permanecer firme. Não há lugar melhor para estar do que na casa de Deus no momento difícil. É o lugar onde devemos estar. E olha que interessante. Quando Tomé duvidou que Jesus tinha sido ressuscitado, ele poderia provar para Tomé de diversas formas. Com todo o poder, com o corpo glorificado, ele poderia estar, se quer saber se eu sou Deus mesmo, vou atravessar uma parede aqui, vai descer fogo do céu, vou abrir aqui os céus, vejo o tanto de anjos aqui. Vejo o poder que me foi dado. O que Jesus mostrou a Tomé?
Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. João, versículo 20 e capítulo 20, versículo 27. No momento em que Jesus queria demonstrar para Tomé que realmente ele era o Cristo ressurreto, ele mostrou as cicatrizes. Foi a forma em que Tomé percebeu que estava diante de Jesus Cristo ressuscitado, coroado de glória e honra por causa do sofrimento da morte. Os momentos difíceis que passamos e vencemos geram fé no coração das pessoas. Gera fé no coração da família que está ao nosso redor, dos nossos filhos, de quem está nos observando, das pessoas que não creem em Deus, olham para a sua vida enfrentando um momento difícil sem murmurar, louvando, adorando a Deus. Ele não consegue entender porque não é normal do ser humano enfrentar um momento difícil dessa forma. Isso gera fé no coração das pessoas, é um testemunho vivo. Agora, olha que interessante, quando as tribulações geram em nós a perseverança, como devemos perseverar, nós abrimos mão de tudo isso que falamos, da murmuração, da incredulidade, pensamento que nos destrói, da ingratidão, nós permanecemos firmes e perseveramos nas tribulações, nós obtemos o livramento de Deus. Salmo 34, versículo 19 diz assim: Ele tem a saída para a situação, apenas creia, porque está escrito assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições que iremos passar. Esse versículo 1 que nos descreve como que começou. Justificados, está falando de nós. Enfrentaremos de fato muitas aflições, mas o Senhor nos livrará de todas, quando perseverarmos. Um eterno peso de glória. A recompensa, e Deus é muito generoso para recompensar quando enfrentamos as tribulações com perseverança. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Saiba, algo está sendo construído a seu favor nos momentos difíceis, quando você perseverar. Não ficará sem recompensa, não ficará sem resposta, não ficará sem saída. Basta nos posicionarmos como a Bíblia nos orienta. E também perseverar na tribulação que nos separa, muitas vezes, de familiares que amamos, dos sonhos que temos, de situações que tínhamos em nossas vidas, que gostaríamos de permanecer, podem nos separar de muitas situações das tribulações, mas não nos separa do amor de Deus. Romanos 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Seja qual for o momento que vivemos, não nos separa, nada nos separa do amor de Deus. Seja uma situação que possa nos embaraçar, seja uma situação que nos expõe, seja numa situação que nos põe em aperto, em dúvida. Se tem algo que está sempre ao nosso lado, é o amor de Deus. Não pode, tribulação não pode se separar do amor de Deus. Nesse ponto da nossa caminhada, em que perseveramos nos momentos difíceis, talvez a gente não percebeu, mas o Espírito Santo estava trabalhando dentro de nós, construindo, moldando, limpando, completando a obra em nossas vidas, formando um caráter aprovado. Em algumas traduções diz que a perseverança gera experiência, outras diz gera caráter aprovado. Um crente experiente é um crente que tem um caráter aprovado, que passou pela aprovação e perseverou, que glorificou a Deus nos momentos difíceis, que agradeceu a Deus mesmo numa situação difícil.
permitiu que o Espírito Santo trabalhasse no coração e formasse um caráter aprovado. A tribulação é como aquela construção que a gente vê só os tapumes. Sabe aquelas madeiras meio feias em volta, onde só está sendo cavado buraco. Lá do lado de onde moramos, estão fazendo uma obra lá. E é só isso que você vê, madeira jogada para lá, pedaço de pau para cá, uns tapumes feios em volta, barulho de serra. É barulhento, é desconfortável, mas algo está sendo construído. Um dia ali terá um edifício, um dia ali terá uma nova casa. E é isso que o Espírito Santo faz em nossas vidas, quando perseveramos nas tribulações, não recuamos, não retrocedemos, não deixamos de vir na igreja, não paramos de orar, não paramos de crer, mas perseveramos, nosso caráter está sendo transformado, construído. Deus está mudando tudo. O Espírito Santo está mudando tudo, está mudando nossas convicções, está nos dando uma fé madura, está nos tornando sensíveis à voz de Deus, está nos tornando sedentos à sua palavra, está nos tornando desesperados para dobrar o joelho e orar, está formando em nós um coração que não consegue sequer tomar um café de manhã sem louvar o Senhor, sem adorar a Deus. Está nos formando um caráter aprovado, um crente experiente. Muito tempo de crente não significa ser um crente experiente. Podemos às vezes ter 30 anos de igreja e ter uma fé infantil, uma fé imatura, uma esperança confusa. O que nos torna um crente experiente é a forma que encaramos os momentos difíceis, que perseveramos e não abandonamos a nossa fé. Isso gera experiência com Deus, com a sua palavra, e forma em nós um caráter aprovado. O crente experiente, um caráter aprovado, conhece a luta, mas conhece a vitória, conhece a dor, mas conhece a cura, que sabe o que é passar necessidade, mas sabe o que é ter fartura também, sabe o que é ter fome, mas conhece a provisão, que teve um dia uma coroa de cinzas trocada pelo óleo de alegria, que teve o seu pranto convertido em manto de louvor. Um dia teve o espírito angustiado, mas será chamado carvalho de justiça, plantado no Senhor para a sua glória. Esse é o destino de Deus para nossas vidas, plantados no Senhor, firmes, inabaláveis, que não há nenhuma situação adversa, não há nenhuma aflição, que a Bíblia diz que nos serão muitas, que nos impeça de caminhar os caminhos de Deus em nossas vidas. Se queremos ter essa fé madura, queremos saber o que Deus tem para nós, não como a frase do filme Alice no País das Maravilhas, mas queremos ter uma fé clara, que sabemos o propósito de Deus para nossas vidas, que sabemos aquilo que o Senhor quer, que temos clareza, momentos difíceis que precisamos tomar decisões importantes, uma fé madura que reconhece facilmente a voz de Deus, que de fato tem livre acesso à presença de Deus e vivencia isso no dia a dia. Precisamos permitir que o Espírito Santo forme em nós um caráter aprovado, um crente maduro. Crente maduro é formado na oração, na adoração, ouvindo a palavra, fazendo exatamente o que nós estamos fazendo hoje, sentado, ouvindo o Espírito de Deus falar conosco. Crente maduro é formado no louvor, que não murmura, e nós queremos ouvir a voz de Deus de forma clara, e para isso nós precisamos ter um caráter aprovado, precisamos ter experiência com Deus. E finalmente, o versículo 1 e 2 realmente vai nos descrever. Realmente, quando tivermos esse caráter, passarmos por todo esse processo, seremos justificados, pois mediante a fé, pois temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, livre acesso, pela fé, essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Deus quer que nos tornemos exatamente isso, que isso descreva a nossa vida cristã,
a nossa caminhada com Deus. Amém? Pastor Jonas, pastor Rafael. Deus abençoe.